Olá, pessoal, bom dia! Estou de volta, a professora Michele Carvalho. Vamos hoje exercitar, tem muita atividade aqui pra gente. Continuando a nossa matéria, né? Estamos aí trabalhando predicação verbal, a transitividade dos verbos, os seus complementos, os verbos de ligação. Então a gente agora precisa praticar, tá bom? Então, prepara aí o seu material e vem comigo, fica aqui comigo para a gente poder tirar todas as dúvidas, ok? Eu trago aqui para você um primeiro exercício e, como eu sempre falo, você pode pausar o vídeo para copiar no seu caderno, porque é importante que você realize as atividades, não fique só me ouvindo, tá? E aí, nesse momento, você copia. Depois você escuta a explicação, a correção, belezinha? Então, vamos lá. Classifique os verbos sublinhados quanto à sua transitividade. O que você vai fazer é dizer se o verbo é transitivo direto, transitivo indireto, se ele é um verbo intransitivo, tá? Vamos relembrar? Verbos transitivos direto não tem preposição. Eles vão diretamente ao seu complemento, ok? Você pega o verbo e faz a perguntinha, né? O que, tá? Quando você encontra a preposição, quando a pergunta que você realiza relacionada a esse verbo tiver preposição, por exemplo, de que, então você vai saber que ele é um verbo transitivo indireto, tá? Então vamos lá? Olha aqui. Letra A. Daremos à moça o auxílio necessário. Verbo dar, né? Quando eu falo verbo dar, eu estou apresentando para vocês a forma nominal desse verbo, dessa forma verbal que aparece aqui, ó, daremos, tá? A forma nominal é como se fosse o nome desse verbo. Então, ele é um verbo de primeira conjugação, verbo dar, ok? E aí você faz a pergunta, né? Dar, quem dá, dá o quê? Você dá alguma coisa a alguém, você dá um presente, você dá um caderno, você dá um... enfim, né? Neste caso aqui, daremos à moça o auxílio necessário. Nós temos o que, gente? Pensa aí comigo. Um verbo transitivo direto e indireto. Ele é bitransitivo. Ele tem os dois complementos, a moça e o auxílio necessário. Então, eu tenho aqui um objeto direto e tenho também um objeto indireto, ok? Na letra B, a aprovação conquistei-a após muito estudo. Então, observe, conquistar é o verbo e esse verbo está sublinhado, tá? Então, quem conquista, conquista o quê? Repara, a pergunta é o quê? Se a pergunta é o quê, não tem preposição, esse verbo é um verbo transitivo direto, gente, tá? Na letra C, o trabalho ele produz a riqueza. Verbo produz, tá vendo? Quem produz, produz o quê, né? Então, é um verbo transitivo direto, tá? Ele vai diretamente aqui ao seu objeto, a riqueza. Letra D, o cão obedece a seus instintos. O verbo obedecer, gente, ele aqui pede preposição. Olha o azinho aqui, tá? Então, aqui nós temos um verbo transitivo indireto, ok? Na letra E, as pessoas gritavam, tá? Então, esse gritar aqui tem sentido completo. Se alguém fala, né, as pessoas estão gritando, logo a gente entende essa ação. O que pode ocorrer é a gente perguntar por quê, né? Por que essas pessoas estão gritando? Ou seja, a gente quer saber, na verdade, a causa, o motivo dos gritos, não é isso? Então aqui é sentido que intransitivo, é verbo intransitivo, sentido completo, tá? E na 2, pessoal? Fui à escola, busquei minha irmã e em seguida entreguei os livros a Maria. Reparem aí nos 3 verbos, tá? Nos 3 verbos. E aí você vai classificar, entendeu? Fui, busquei e entreguei. Então, olha só. Fui, pede aqui crase, né?
preposição tá aqui. Busquei. Minha irmã é o objeto de busquei. E entreguei o quê? Os livros a quem? A Maria. Então, eu tenho, olha só, as transitividades. Transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto, que é o busquei, e o transitivo direto e indireto, que é o entreguei, tá? O fui, ele é seguido da preposição craseada a, tá certo? Tá? Então, copia aí. Três, vamos lá. Número 1. Pedro, ele gosta de viajar. Na 2, o mecânico chegou. Na 3, o pneu furou. E na 4, entregou os documentos ao juiz. Gente, presta atenção numa coisa. Quando tiver esse tipo de atividade, você precisa ler todas as alternativas. Por quê? Se você ler só a primeira e achar, tá certo, e marcar verdadeiro, pode ser que você erre. Você tem que ler as duas possibilidades, tá? O que eu quero dizer isso aqui, ó? Na letra A. É essa frase aqui, né? 1 possui um verbo transitivo indireto e 2 possui um verbo intransitivo. Você deve ir lá e conferir. Vamos lá, Pedro gosta de viajar? Gosta é um verbo transitivo indireto, porque ele pede aqui, ó, preposição. Então, tá certo. Vamos ver a 2. Tá dizendo que é intransitivo. O mecânico chegou, de verdade. Chegar é um verbo intransitivo. Então, aqui tudo bem. Verdadeiras duas. Beleza? Agora a letra B. Diz que na frase 3 possui um verbo transitivo indireto. Aí eu já ligo minha alerta aqui, o meu alerta, né? Furou. Peraí. Não é transitivo indireto. Furou tem sentido completo, né? E a quarta oração, ele diz que é um verbo transitivo direto e indireto. Entregar, tudo bem. Quem entrega alguma coisa para alguém. Então, pede 2 objetos. Legal. Então, aqui sim, tá certo. Mas a terceira ele errou. Então, neste caso, falsa. Entendeu? Então, fique ligadinho nisso. Olha a letra C. Diz que a frase 4 possui um verbo transitivo direto e indireto. Entregou os documentos ao juiz, beleza, nós já vimos que está correto, é isso mesmo. E na frase 2, possui um verbo intransitivo, também está correto. Então, a letra C, legal, verdadeiro, tá? Letra D, diz que a frase 3 possui um verbo intransitivo, ou seja, está dizendo que esse verbo tem sentido completo. E na frase 1, que possui um verbo transitivo indireto. E aí, tá certo ou não? Correto, né, pessoal? Certíssimo. Na frase 2 está dizendo pra gente que o verbo é transitivo direto. Já vimos que está errada, porque nós já vimos lá em cima que chegar é intransitivo. E a quarta possui um verbo transitivo direto e indireto. Diz que entregou os documentos ao juiz. E aí? Uma tá certa e a outra não, né, gente? Então, aqui a questão é falsa, ok? Então, muita atenção nesse tipo de exercício. Pode complicar, pode ficar cansativo, de repente você olha, é muita coisa, confundir tudo. Não, faz com calma. Cada alternativa, uma de cada vez, entendeu? Tá? E sempre assim, ó, circula os verbos para você, né? Usa canetinhas coloridas ou lápis de cor, enfim. Faz aí de forma que você identifique, fique mais fácil para você estudar, tá? Na questão 4, você vai relacionar as colunas de acordo com a transitividade dos verbos. Então, agora você tem aí 5 frases, escreve essas frases aí no seu caderno. Ó, gosto de pessoas que são otimistas. Deram-me uma notícia muito triste. Meu amigo morreu ontem. Cecília ganhou o prêmio. Os viajantes chegaram de manhã. Aí você vai colocar 1 para verbo transitivo direto, 2 para transitivo indireto, 3 para transitivo direto e indireto,
4 para verbo intransitivo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, reconheça os verbos. Sublinhe, circule, marque de alguma forma que você consiga identificar os verbos. Assim fica mais fácil na hora de você classificar, beleza? Então, vamos lá na letra A. Gosto de pessoas que são otimistas. Qual é o verbo aqui, gente? Gosto, não é verdade? Tá? Até peguei aqui a preposição, ó. Para quê? Para que você observe que o verbo gostar, ele pede preposição. Então, você já sabe que aqui o verbo vai ser transitivo, o quê? Indireto, número 2, tá? Letra B. Deram-me uma notícia muito triste. Qual é o verbo aqui? Deram, né? O verbo, na sua forma nominal, o verbo dar, ok? Quem dá o quê? Uma notícia. Uma notícia é o objeto desse verbo, tá? Então, aqui é um verbo transitivo direto, número 1, beleza? Letra C. Meu amigo morreu ontem. Olha aí o verbo morrer, que tem sentido completo, não precisa de complemento, tá? Esse ontem aqui é um advérbio de tempo, ok? Então, aqui eu tenho um verbo que ele é intransitivo, beleza? Letra D. Cecília ganhou o prêmio, verbo ganhar. Quem ganha, ganha o quê? Alguma coisa. Então, nós temos aqui no verbo ganhar, um verbo que ele é transitivo direto. O seu objeto é o prêmio, objeto direto. Tá, gente? Tá dando aí para acompanhar? Muito bem. E na letra E, os viajantes chegaram de manhã. Qual é o verbo aqui? Chegaram, né? E aí, chegaram também tem sentido completo, tá? O de manhã está relacionado ao tempo, né? Então, também é advérbio, tá? Então, gente, a numeração ficou assim, ó. Vê se confere aí com a sua. 2, 3, 4, 1 e 4, tá? Vamos então para a próxima questão, número 5. Classifique os verbos quanto à transitividade e seus complementos, tá? Então vamos lá. Aqui agora, presta atenção. É importante que você esteja aí fazendo, tá? Escrevendo aí no seu caderno. Então, olha só. Copie essas frases. A, B, C, D, E. Eu comprei um carro. Gustavo trabalha muito. Ela questionou a segunda questão a mim. Ela gosta de carros luxuosos. Ele viajou ontem. Escreveu aí? Escreve aí essas frases. Pausa o vídeo se for preciso. Ah, é muito rápido. Pausa o vídeo. Pausa o vídeo. Você escreve, tá? E depois continua. Aperta o play e continua a explicação. Olha só. Classificar os verbos quanto à transitividade. Pega aí uma caneta colorida, alguma coisa que você destaque, entendeu? Circula esses verbos ou sublinhe esses verbos, tá? Qual é o verbo da letra A? Eu comprei um carro. Comprei. Então, o que você faz? Sublinha aí, de alguma forma, o verbo comprar. Ah lá. Ok? E aí você pensa, né? Quem comprou, comprou o quê? Você vai encontrar o objeto desse verbo, tá? E aí você tem a transitividade dele. Se ele não pede preposição, ele é transitivo o quê? Direto, ok? Um carro aqui passa a ser objeto direto, tá bom? É isso que você vai fazer, tá? Olha lá. Enquadrei aqui o objeto, circulei o verbo, assim fica mais fácil para você entender, correto? Então, nós temos aqui um verbo transitivo direto e um objeto direto, ok, gente? Na letra B, Gustavo trabalha muito. Qual é o verbo aqui, pessoal? Trabalha, né? Trabalha. Aí você viu, ó, vai lá, marca ali, sublinha, enquadra, dá seu jeitinho aí de destacar ele, tá?
né? E aí, ele trabalha muito. É um verbo trabalhar tem sentido completo, então é um verbo intransitivo, tá? Nascer. Ela questionou a segunda questão a mim. Então, olha só, aqui, qual é o verbo? Ela questionou a segunda questão a mim. O que nós temos aqui de verbo? Questionou, beleza? E questionou o quê? A segunda questão a quem? A mim. Reparou que tem dois objetos aí? E isso aí. Por que tem dois objetos aí, gente? Porque a gente vai encontrar o verbo transitivo direto e indireto, ou seja, o objeto direto e o objeto indireto aqui. Tá legal, gente? Dois objetos, porque esse verbo ele é bitransitivo, ele é um verbo transitivo direto e indireto, tá? Ele pede aí os dois complementos verbais. Na letra D, ela gosta de carros luxuosos. Vamos lá. O verbo aqui é um verbo que a gente já vem ouvindo, né, muito nas orações, que é o verbo gostar, né? Já sabemos que o verbo gostar pede preposição, porque quem gosta, gosta de alguma coisa, não é isso? Nesse caso aqui, ela gosta de carros, né? Carros luxuosos, tá? Então, aqui, esse verbo é transitivo indireto. Na verdade, aqui, ó, na hora de digitar, eu botei intransitivo. Não, nem existe, né? Intransitivo indireto. Então, você desconsidera esse in, tá? E considera só verbo transitivo indireto, tá? O seu objeto é indireto, ok? Muito bem. E a última, ele viajou ontem. Viajar também é uma ação que nós conseguimos entender muito bem o seu sentido, né? Então, não precisa de complemento, tá? Aqui o verbo ele é intransitivo, tá, gente? Ok? Vamos lá. Muito bem. Presta atenção agora. Aqui eu tenho, ó, uma campanha, né, de publicidade, tá vendo? Ó, campanha publicitária, né, sobre o meio ambiente, tá? E observe aqui, né, tem um muro aqui, a pessoa tá de costas aí escrevendo alguma coisa, né, pichando, talvez. Ela escreveu lixo, tá vendo? E alguém, né, vem aqui em cima com a sua criatividade e coloca: recicle seu lixo, recicle suas ideias. Olha que legal, né? Recicle o seu lixo, recicle suas ideias. Pra gente evitar, né, pessoal, de jogar tanta coisa fora, tanta embalagem fora, né? Tanta caixa. A gente consome muito, né? A gente compra muita coisa. E tudo que a gente compra acaba virando lixo, porque os saquinhos, as embalagens, as caixinhas, tudo vai pro lixo, não é assim? As latinhas. Então, é importante a gente ter também uma consciência, né? De tentar reutilizar o máximo de tempo possível e evitar ficar jogando fora as coisas e criando aí um lixo que pode estar prejudicando o nosso meio ambiente e, consequentemente, a nossa saúde, né, gente? Porque a gente respira esse ar que acaba ficando todo poluído e tal, tá? Então, fica aí uma questão também para a gente ter consciência, né? Olha só, identifique o verbo e sua transitividade, tá? Identifique o verbo e sua transitividade. Então, observe aqui nessa campanha. Recicle seu lixo, recicle suas ideias. Qual é o verbo aqui, gente? Pensa aí um pouquinho. Qual é o verbo aqui que você encontra? É o verbo... Ah lá. Recicle, né? É o verbo reciclar, correto? E aí, quem recicla, recicla o quê? Não é assim a pergunta? Então, a gente identifica um verbo transitivo direto, ok? Muito bem. Qual seria, então, o objeto aqui de recicla? Seu lixo, né?
Seu lixo seria, então, o objeto direto desse verbo, tá? Esse verbo reciclar, em sua forma verbal, ele expressa uma advertência. Então, fica ligadinho aí, ó, nessa campanha publicitária, né? Quando você encontrar esse verbo na forma, assim, de dar uma ordem, uma orientação, uma instrução, né? Ó, recicle, faça, né? É como se ele estivesse o quê? Expressando aí uma ordem, mas também uma advertência, chamando a atenção das pessoas, né? Para que mude aí as suas ideias, sabe? Olhar de uma forma diferenciada para aquilo que acabou virando lixo. Será que pode ser reaproveitado, reutilizado, né? Então é isso, tá? Caixinhas de leite podem virar vasinhos de flor, entendeu? Essas ideias que a gente vai criando, né? E nessa época de pandemia, olha que legal a gente poder, né, tá em casa, criar, pintar, distrair. Acaba sendo muito bom para nossa saúde mental, é uma terapia, né? Então pense nisso, tá legal? Pense nisso que é uma ideia muito boa, tá? Vamos lá, vamos ver o que tem mais pra gente aqui? Não acabou não, falta pouco, calma aí, vamos lá, continua aqui comigo. Na questão 7, olha só. Aponte a alternativa na qual o verbo destacado, ele não é classificado como verbo de ligação. Aqui, tá, gente? Essa 8 é outro exercício, depois eu falo dela. Fica de olho aqui comigo, ó. O jovem continua aflito. A menina estava com fome. Ficou em casa o dia todo. Ela tem andado distraída. Manuela parece cansada. Observe aqui comigo. Aponte a alternativa na qual o verbo não é classificado como verbo de ligação. Vamos relembrar? Verbo de ligação liga a característica ao sujeito, ok? Então, olha só. O jovem continua aflito, eu tenho característica relacionada ao jovem. A menina estava com fome aqui é característico, né? Ela estava faminta, tá? Ela tem andado distraída, ó, característica dela, né? E Manuela parece cansada, característica de Manuela agora. Por que será, né, que eu pulei essa frase aqui, ó? Ficou em casa o dia todo. Repara, quem ficou em casa o dia todo? Não sei, alguém, né? Parece que está oculto esse sujeito aqui. Então, gente, aqui, repara, não é esse verbo nesse contexto, ele não é um verbo de ligação. Repara que não tem aqui nenhuma característica, tá? Então é isso. Presta atenção. Sublinha aqui, ó, todos os verbos de ligação. Continua, estava, andando e parece. Ok? Esses são os verbos de ligação das frases aí desse exercício 7. Tá? Vamos então para a questão 8. Assinale a alternativa em que o verbo é transitivo direto. Fácil, né, pessoal? Vamos lá. Comprei um terreno e construí a casa. Ah, deixa eu te lembrar. Pode ser que tenha mais de uma oração aqui, tá? Os guerreiros dormem agora. O rapaz entregou a encomenda hoje cedo. João parece zangado. Quando eu digo assim, os guerreiros dormem, dormir é um verbo intransitivo, tem sentido completo. Beleza? Lembrou? Tá. Quando eu digo João parece zangado, eu encontro aqui, olha só, uma característica referente ao sujeito João e parece um verbo de ligação. Então eu tô, entendeu? Eu tô eliminando. Quando eu leio aqui, comprei um terreno e construí a casa, eu tenho os verbos comprei e construir. Quem compra, compra alguma coisa, quem constrói, constrói também algo. Então, na letra A eu tenho sim um verbo transitivo direto, né? Na verdade eu tenho dois, né? Comprei e construí.
E a letra C, o rapaz entregou a encomenda hoje cedo. Quem entrega, entrega o quê? Então, aqui também nós temos um verbo transitivo direto. Ok, gente? Foi? Deu para entender? Sempre circulando e identificando os verbos, tá, gente? Fica mais fácil. Beleza? Vamos lá. Número 9. Estamos já terminando. Calma aí, tá? Não desiste agora não, porque tem mais esse pedacinho aqui pra gente ainda. Olha só, leia essa manchete abaixo. Pimenta produzida no Distrito Federal ganha reconhecimento internacional. Manchete, né, que saiu no jornal, o título de uma notícia. Eu coloquei a foto dela, eu pesquisei a foto da pimenta, diferente realmente, até o seu formato, né? Priscila de Ávila, há 10 anos, se dedica ao plantio e seu principal destaque é Carolina Reaper, a pimenta mais ardida do mundo. Gente, tem noção? Isso deve queimar muito, né? Então vamos lá, a partir só desse primeiro trecho aqui, né? Desse título e desse subtítulo, ele quer saber o seguinte: pimenta produzida no Distrito Federal ganha reconhecimento internacional. Esse verbo ganha exigiu complemento sem preposição. Por isso, ele é o quê? Intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto. Lembra que a gente já tem trabalhado muito o verbo ganhar, né? Quem ganha, ganha o quê? A gente não faz essa pergunta? Então se você identifica o verbo o quê, é sinal de que ele é um verbo... Ah, muito bem. Se você falou aí, transitivo direto. Olha o xizinho aí. Transitivo direto, tá? Por quê? Porque não tem aí nenhuma preposição intermediando a ligação entre o objeto e o verbo, ok? Tá, gente? Deu para entender? Ótimo. Então vamos aqui para a próxima. Um outro trecho relacionado também a essa matéria, tá? Sua produção ganhou notoriedade dentro do mercado da pimenta mundial e deu a ela o título de mestre pimenteira. Repara só no que ela disse, gente. Eu sou a única mulher mestre pimenteira no mundo. Tá? Então preste atenção nessa frase para a gente fazer o exercício lá na outra tela. Eu sou, ó, sou é o verbo, né? Verbo ser. Está até aqui de vermelho, tá? Eu sou a única mulher mestre pimenteira no mundo, disse. Gente, a gente sabe que o verbo ser é um verbo de ligação, correto? O verbo de ligação sou, ele compõe então o que ali? Uma citação de quem escreveu o texto? Uma opinião de quem escreveu o texto? Uma exemplificação de quem escreveu o texto? Ela mesma, né, disse que ela é essa mulher única mestra pimenteira. Então, nós temos aqui uma citação, né? Foi ela quem escreveu, ela quem disse, e repara que lá está com entre aspas, então é a citação aí de quem escreveu, de quem falou, de quem declarou, tá? Aponte agora a frase em que o verbo sublinhado ele é bitransitivo, ou seja, ele exige dois objetos. Ó, nesta segunda-feira, dia 10, o Brasil Rural entrevistou Priscila de Ávila. Sua produção ganhou notoriedade dentro do mercado da pimenta mundial e deu a ela o título de mestre pimenteira. E aí, gente, qual é o verbo aqui que ele é transitivo direto e transitivo indireto? Vamos lá. Quem entrevista, entrevista alguém, né? Quem ganha, ganha o quê? E quem dá? Dá alguma coisa a alguém. Então, o verbo dar é o nosso verbo bitransitivo. Ok? Legal? Deu para entender? Então é isso, gente. Viu? Não foi difícil, né? A gente só precisa praticar, tá? Então é isso.
Vou terminando por aqui. Faça suas correções. Se necessário, veja novamente essa videoaula. Refaça os exercícios, tá bom? E a gente vai se falando aí nas próximas videoaulas, tá bom? Tchau, tchau!